E a gente vai ver agora o preparo para o toque do shofar. Quando vamos tocar o shofar, então, nós repetimos 7 vezes o Salmo 47, porque esse Salmo, ele traz o conceito de que Deus, ele sobe pelo toque do shofar. E também sobre o reinado de Deus, que é o principal assunto do Rosh Hashanah. E aí a gente fala alguns psukim, que o Hazan ele fala, o Hazan não, quem vai tocar o shofar ele fala primeiro, e aí todo mundo repete. Então, da opressão chamei a Deus com abundante alívio, Deus me respondeu. Que opressão é essa? É nós aqui embaixo, acho que a gente mencionou semana passada isso. E também, por isso que o shofar ele tem que ter a entrada dele menor do que a saída. Você conseguiria tocar num cilindro também, mas o shofar ele representa aquele aperto, aquele pequeno aperto aqui embaixo que mexe muito lá em cima. A primeira letra dos próximos versículos forma as duas palavras Kra Satan, que se rasgue o Satan, que é o anjo acusador. O anjo acusador, ele está esperando o momento do shofar para poder acusar a gente e acabar com tudo. Então a gente pede que os argumentos dele sejam rasgados. O Satan ele faz muito esforço em atrapalhar o toque do shofar. Tinha uma vez uma sinagoga que o rabino não conseguiu tocar. Tem vezes que você vê, rabinos demoram mais de 40 minutos para começar a sair o som. Por isso tem que fazer aula de trompete, aí não tem problema. E aí o rabino não conseguia, foi passando o shofar de mão em mão, cada um tentando, até que de repente se escutou o som do shofar. Foram ver uma criança que tocou, não valeu. Não valeu a mitzvah. Então o Satan ele tenta atrapalhar muito. Se via muito no Rebbe que o shofar ficava coberto até o momento de tocar. Pode-se dizer que esse é um dos motivos para que o Satan não tenha acesso ao shofar. Então é isso que a gente costuma, na hora, antes do shofar, deixar ele coberto com manto, com talit. Aí fazemos as duas brachot do shofar, que é Lishmoa com o shofar, lembrando esse ano somente no domingo, porque Shabbat não se toca shofar. Falamos a bênção do shofar e a bênção de Shechianu. Não se pode falar desde essa bênção até o final da reza. É longa. Pessoal, tenham paciência. Mas por quê? Porque tem vários toques do shofar no decorrer da reza até o final. Então o ideal, já que todos são mitzvah, é manter a bênção do começo ao final. Assim como quando a gente vai comer halá, a gente lava a mão, faz Netelat Yadayim, não pode falar até comer. A gente não deve falar e interromper uma mitzvah no meio. Claro que se a pessoa falou, fica quieta depois. Mas também para não atrapalhar o Hazan. O ideal é não falar, tá? Então ela está aqui embaixo na 127 no final, que é a ordem de escutar o som do shofar e o Shechianu, que nos deu vida até esse momento. Pode-se falar no meio da reza assuntos da reza. Vocês vão ver que a gente vai explicar, vai falar o número da página, porque isso é parte integral da reza. E aí se tem os toques, e devemos escutar os toques com penetração e meditar que estamos coroando Deus com trombetas, como se fosse lembrando Deus do nosso passado, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho, um pouquinho mais. E a gente fala depois dos anjos que são formados pelo toque do shofar. Na verdade, cada mitzvah, cada preceito que a pessoa faz, cria anjos. O toque do shofar cria um monte de anjos. Tá bom? Aí se continua a reza. E aí tem na página 129 um texto que eu gosto muito. Hineni Reanime Mas. É um texto que o Hazan ele canta, tanto no Rosh Hashanah como no Yom Kippur. Na verdade é um texto relevante só para o Hazan. Porque olha o que ele fala. Aqui estou pobre em atos meritórios, trêmulo e atemorizado. O Hazan ele fala para Deus, olha, eu reconheço Deus que talvez eu não tenha nível para ser Hazan dessa comunidade. Porque é algo muito importante. O ano todo é importante. No Rosh Hashanah e Yom Kippur, mais ainda, ele está representando toda a comunidade. Então ele fala, o texto diz, te imploram, menciona o nome de Deus algumas vezes, me faz bem sucedida a missão que estou empreendendo, não considere a comunidade culpada dos meus pecados e vice-versa, aceite minha prece como se fosse a prece de um homem idoso e experiente em rezar. Quer dizer, mesmo que talvez eu não tenha mérito suficiente, me aceite. Por isso é importante o Hazan ter uma certa idade, óbvio, pode ser desde o Bar Mitzvah. Na Yeshiva a gente fazia isso, ia para
sinagogas que não tinha Hazan para ser, então lembro, fui no Cambuci, sinagoga do Cambuci, fui para o Paraguai, para Miami não me levaram, mas ainda assim é importante, se o Hazan puder ter idade, ter filhos, é melhor porque ele sabe mais pelo que ele está pedindo, não é só um adolescente pedindo por qualquer coisa. E aí nós vamos para a reza silenciosa. Durante o Musaf, vai se tocar o shofar algumas vezes, 3 vezes para ser mais exato. Então a gente vai rezando em voz baixa. Quem não entende hebraico, leia no português, porque como a gente falou semana passada, tem que fazer sentido o que estamos fazendo no Rosh Hashanah. Mas quando escutamos a batida na mesa, avisando que vai ter o toque de shofar, paramos a nossa reza e escutamos o shofar e depois retomamos. Para onde tiver. Se a pessoa conseguiu chegar mais rápido do que o Hazan, então tem as marcações de onde tem toque. Onde tem os toques do shofar, para lá e espera. Vale muito a pena ler a tradução. Aí chegamos na página 139. Temos a repetição do Hazan. E aí, assim como no Shacharit, o Hazan vai mencionar vários poemas sobre o dia, como ele é importante, e lembra ele lembra Deus para que nos inscreva por um ano bom e doce. E tem um momento que a reza se divide, primeiro dia e segundo dia. Primeiro dia ela é um pouco mais comprida, no segundo dia a gente já aprendeu a lição, pode ser um pouquinho mais rápida, e tem uma beleza muito, muito grande. Vamos para a página 144. Na página 144 temos o Netan Tokef. O Netan Tokef é uma oração maravilhosa. A gente sempre para falar um pouquinho sobre ela na própria reza. Mas é uma oração que proclama como esse dia é tão sagrado, o que está acontecendo, que até mesmo os anjos tremem, como Deus está sentado julgando cada um em um. E aí falamos, Berosh Hashanah Tikatevun e Katevun. No Yom Tzom Kippur e Chatemun. No Rosh Hashanah somos escritos, no Yom Kippur selados, então essa reza se repete no Yom Kippur. Quem vai partir, quem vai nascer, quem vai viver, quem vai morrer, quem vai viver pelo tempo atribuído, quem vai morrer antes, pelo fogo, pela água. E aí, num clímax, todo mundo grita o Tshuvah, o Tfilah, o Tzedakah, Mavirin Etroach Zerah. Tshuvah, Tfilah e Tzedakah anulam o mau decreto. Antes de falar desses 3 pontos, eu queria trazer um pouco a história, de onde veio essa reza tão bonita. Tinha em Mainz, região lá da Germânia, um rabino chamado Rav Amnon. Ele era muito querido pelo governador local, mas incomodava muito o governador que o rabino era judeu. Então tinha aquela pressãozinha, sabe? Se converte, se converte. E ele, não. Até que o governador ficou muito irritado. Falou para ele, Sefini, eu não sei como falar em alemão. Chega, Shangri. Chega, ou você se converte ou consequências virão. Então o Rav Amnon falou, tá bom, me dê 3 dias e eu vou te dar uma resposta. Assim que ele saiu da casa lá do governador, ele falou, como? Eu pedi 3 dias de prazo? Qual vai ser minha resposta daqui a 3 dias? Que eu posso me converter? Claro que não! Ele ficou muito envergonhado com ele mesmo. Como ele falou de 3 dias, ele tinha que falar imediatamente não. Ele voltou para casa, ele começou a jejuar. Ele já era um senhor de idade. E a família tentando consolar ele. Não é assim. Você respondeu sem pensar. Ele falou, não, tinha que ser na hora minha resposta, que não vou me converter. Então, 3 dias depois, ele decidiu não ir para o governador. O governador primeiro mandou o ministro chamar o rabino. Ele não foi, falou, não vou. E foi descendo de ministro para secretário, para soldado. E agora tu vem. Levaram ele a amarra. Então, quando ele se apresentou perante o governador falou, qual é a tua resposta? Então, o Rav Amnon falou, governador, eu mereço ser punido. Eu te peço que você corte minha língua. Porque eu falei para você que tem a chance de eu pensar em se me converter, eu nunca vou abandonar minha religião. O governador falou, não. A tua língua é teu problema. O que eu vou fazer é cortar tuas pernas.
porque você não veio até mim. E aproveitando que está com a mão na massa, vou cortar outros membros também. Você que gostava dele. Gostava antes. Você não veio até mim, então ele pegou, prejudicou muito o Rav Amnon, como vocês podem imaginar, pôs tudo numa caixa, mandou para casa. Era perto de Rosh Hashanah. Então no Rosh Hashanah, o Rav Amnon pediu para ser deixado na sinagoga, para rezar com todo mundo. Vocês podem imaginar a situação dele. E quando chegou no meio de Musaf, ele pediu para que apoiassem ele no Aron, abrissem o Aron HaKodesh e apoiassem ele no Aron. E aí ele começou a recitar o Netanet Tokef. Ele compôs naquele momento. Quando ele acabou, como a Ana falou, ele faleceu. Era um momento muito delicado, então ninguém lembrou a reza. Imagina, quem vai lembrar? Estava todo mundo vendo aquela cena horripilante, exato. 3 dias depois, ele apareceu num sonho para o Rav Kronimus e ele repetiu a reza, falou: eu quero que isso se divulgue em todas as comunidades. Então até hoje a gente tem o Netanet Tokef. Então a gente pode imaginar como ele foi inspirado numa pessoa que queria se entregar para Deus. Porque é isso que ele fez. Ele podia ter fugido. Ele podia ter enrolado o governador mais um pouquinho. Não, ele falou: chega, agora é a minha oportunidade de honrar o nome de Deus. Se eu não fiz antes, eu vou fazer agora. Nesse momento, muita gente chora nas sinagogas. Não de fome, de emoção mesmo. E a gente fala: Tchuvá, Tfilah, Tzedakah, Mavirim, Netrog, Zerah. Tchuvá, geralmente traduzido como arrependimento. Tfilah, erroneamente traduzido como reza. E Tzedakah, pior ainda, traduzindo como caridade, anulam os maus decretos. Na verdade, Tfilah, Tchuvá, Tfilah e Tzedakah, Tchuvá é retornar a Deus, não é se arrepender apenas. Tfilah é se conectar com Deus, não apenas pedir. E Tzedakah é justiça e não caridade. Eu tenho 3 shiurim sobre isso. Quem quiser, um sobre cada um, para se aprofundar um pouquinho mais, vale a pena chegar no Rosh Hashanah preparado. Mas a gente sabe, a gente fala para Deus, esses 3 assuntos anulam todo tipo de decreto. E aí depois recitamos quão frágeis nós somos nas mãos de Deus, que Deus é o Todo-Poderoso e etc. Depois o Musaf ele segue. De novo vamos escutar 3 vezes o shofar. São 3 conjuntos de bênçãos. Então primeiro a gente fala sobre como Deus é nosso rei. Nós estamos coroando Deus. Então começa a página exata, eu diria, começa na página 150. Nós temos, eu não vou traduzir tudo claramente, mas nós temos 10 versículos falando sobre como Deus é rei. E é trazido de todo o Tanakh, todas as escrituras, como Deus. Alguns versículos nós falamos já na semana passada, dos Salmos, dos portões, etc. É repetição de tudo. Isso é meio repetição, sim. Sim. E quando a gente acaba, nós tocamos o shofar. O shofar, nesse momento, nós vamos pensar na coroação de Deus. Deus é nosso rei. Depois, é chamado o kit de Zichronot, que Deus, ele lembra de tudo. Então a gente fala, Deus lembra do autossacrifício de Abraham e de Yitzhak, lembra do Noah, Deus lembra de tudo. Hoje é o dia de Deus lembrar de tudo que nós fizemos. E aí tocamos novamente o shofar, e esse shofar, ele traz a lembrança para Deus da entrega da Torá, como nós estivemos lá, prontos para receber. Lembra do Akedat Yitzhak, também, que tem a ver com o shofar, tem a ver com o chifre do carneiro, que ficou preso no arbusto. E depois temos shofarot, que é a mitzvah do dia de tocar o shofar. Então tem versículos de como Deus aprecia o toque do shofar, e como nós louvamos Deus através do shofar, e como o toque do shofar vai trazer todos os judeus perdidos, todos os judeus da diáspora, para recepcionar Mashiach em Israel, que seja brevemente em nossos dias. Então essa é basicamente a reza. Ela é demorada, ela é longa. A gente vai ver que Yom Kippur também é longo, mas é bonito, porque tem muito conteúdo. Não são palavras apenas, são coisas para se pensar. Depois à tarde, vou falar mais 5 minutos sobre o que a gente faz no Rosh Hashanah à tarde. Geralmente no primeiro dia. Esse ano, como cai no Shabbat o primeiro dia, nós fazemos no segundo dia.
que é o tashlich. O que é o tashlich? É ir preferencialmente até um rio ou mar, de preferência fora da cidade, o que não é possível para a gente andar até um... E o rio aqui, Tietê, não sei se dá para fazer. E se faz, no final do dia, uma prece muito especial. Primeiro, por que se vai perto da água? Porque antigamente coroavam os reis perto de água, sempre. A água representa bondade divina, isso falamos já no Tânia, inclusive. A água representa algo que flui bem. E também se busca ter peixes, porque o peixe ele tem uma bênção de se frutificar bastante, ter muitos filhos. Uma vez eu comprei um peixinho, eu comecei a ter 2 vezes aquário por conta do tashlich. E um peixe veio grávido, no dia seguinte acabou com o meu aquário, porque tinha mais de 100 peixinhos lá para cuidar. Já tenho filho demais para cuidar de tanto peixe. E a gente usa os peixes também porque não tem ainará, não tem mal olhada em cima dos peixes. É uma promessa que os peixes têm, por isso eles estão sempre de olhos abertos. Então a gente pede para esse ano não ter ainará. Na verdade, o costume do tashlich, originalmente ele é ashkenazim, mas hoje em dia a maioria das comunidades adotaram, inclusive tem sfaradim que fazem no próprio Shabbat. O problema do Shabbat é carregar o sidur. Se a pessoa tem um aquário, já dá para fazer. Ashkenazim não faz nem em Shabbat. Depois dessa reza que nós mencionamos, os 13 atributos divinos, a gente chacoalha a roupa, ou tzitzit melhor, significando que a gente está jogando os pecados na água. Não, os peixes não comem nossos pecados, não recebem nossos pecados, eles não têm nada a ver com isso. No máximo eles podem virar um gefilte fish, se forem kasher. Eles não têm nada a ver com nossos pecados. Mas existe a ideia de parecer que eu estou limpando minha roupa na água. Tem gente que costuma jogar pão para os peixes. Proibido. Não se faz isso, é um costume infelizmente muito disseminado e que é proibido pela Halakha por 2 motivos. Você não pode carregar um pão que você não vai comer no Yom Tov, estou falando de Shabbat, e outro, você não pode alimentar animais no Shabbat, só os teus. Teu próprio animal você pode alimentar, mas não pode ficar jogando pipoca para pomba no Yom Tov, é proibido. Então não se joga pão. Eu sei que tem gente que costuma avisar que não pode. Se não fez no Rosh Hashanah, nem sempre dá para fazer, não tem rio, não tem aquário, pode fazer até o Yom Kippur, tem gente que costuma fazer até o meio de Sukkot, mas o melhor dia é o 8º dia, 8 de Tishrei é o melhor dia para isso, porque é um dia que brilham os 13 atributos divinos. Esse ano também não dá para fazer porque vai cair no Shabbat também. Mas é importante tentar fazer, se porventura não tivermos aquário aqui na sinagoga, tem no Mubi, tem lugares por aí que tem peixinhos, vale a pena. O Rebbe, ele ia sempre num parque, um jardim botânico que tinha na Eastern Parkway, deve ter ainda. E quando o Rebbe iam centenas de Hassidim juntos. Imagina a beleza de tanta gente junta indo fazer uma mitzvah, eles iam protegidos pela polícia. Teve um ano que choveu muito, o Rebbe foi. Só que os cuidadores do parque falaram, ninguém vem na chuva, quem vai passear no parque na chuva? Trancaram o portão. Então quando o Rebbe chegou, o Rebbe lembrou uma frase que tem dos nossos mestres hassídicos, Lekatrila Riber, se você tem um obstáculo, vai por cima. Então o Rebbe pegou e pulou o portão. E assim fizeram todos os outros hassidim. Então eu não sei se sobrou muito portão depois disso. Mas demonstra a importância de se fazer. E um aviso muito especial, durante o Rosh Hashanah não se bate papo. Tem que tentar não bater papo. O que quer dizer? São 2 dias tão importantes, devemos tentar recitar mais Teilim. Cada segundo é precioso. Claro que dá para conversar um pouquinho, se a pessoa ninguém é de ferro. Mas temos que focar em rezar, garantir mais brachot para todo o ano, se Deus quiser. Escolha, tenhamos todos um Shana Tová Metuká, com alegria, com saúde, com comida boa e farta. E um ano de Mashiach, por que não? Se Deus quiser.